Passamos a transmitir ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa a reunião especial em homenagem à Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil. Para compor a mesa de honra, Excelentíssima Senhora Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Sandra Regina Goulart Almeida. Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Gregory de Moura, representando o TRF-6. Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Conselheiro Gilberto Diniz. Excelentíssimo Senhor Juiz, membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Marcos Lourenço Capanema, representando o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Excelentíssima Senhora Delegada-Geral de Polícia, Maria Alice Faria, representando a Polícia Civil de Minas Gerais. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, de pé, receber neste plenário a excelentíssima senhora deputada Maria Clara Marra, autora do requerimento que deu origem a essa homenagem, que conduzirá até a mesa de honra o presidente da Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Martins Pinto. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que será interpretado pelo guitarrista e compositor, aluno doutorando da Escola de Música da UFMG, Leandro do Carmo, acompanhado pelo saxofonista, compositor, professor, doutor da Escola de Música da UFMG, Kleber Alves.
Registramos e agradecemos a presença dos presidentes dos institutos. Paraíba, Bruno Novaes Bezerra Cavalcante. Bahia, Carlos Eduardo Berman Rates Martins. Goiás, Flávio Bonadulce Borges. Santa Catarina, Gilberto Lopes Teixeira. Paraná, Guilherme Brenner Luquezzi. Distrito Federal, Jaqueline de Domênico. Minas Gerais, Jean Carlos Fernandes. São Paulo, José Horácio Alfeld. Espírito Santo, Jovaci Peter Filho. Mato Grosso do Sul, Márcio Torres. Agradecemos também Marco Túlio Duarte Oliveira, vice-presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena. Rômulo Carvalho, vice-presidente da Associação dos Defensores Públicos. Paulo Batista, diretor executivo, Record, Minas Gerais. Mavolinta Dutra, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham esta solenidade presencialmente pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Senhoras e senhores, convidamos também para compor a mesa o senhor vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Com a palavra, a deputada Maria Clara Marra, autora do requerimento que deu origem a essa homenagem. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Gostaria de cumprimentar a mesa, em nome do nosso excelentíssimo presidente, líder de governo, deputado João Magalhães, representando aqui o nosso presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Gostaria de cumprimentar o presidente da Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil, nosso homenageado, doutor Felipe Martins Pinto. Estender também à senhora Letícia Junger de Castro Ribeiro Soares, esposa do senhor doutor Felipe Martins Pinto. Gostaria de cumprimentar a nossa reitora, excelentíssima senhora Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, em nome de quem também cumprimento toda a comunidade acadêmica da UFMG, inclusive os alunos egressos, os alunos que se fazem aqui presentes, os nossos representantes do Centro Acadêmico Afonso Pena. É uma alegria tê-los aqui conosco e uma honra ter partilhado destes momentos na faculdade com vocês. Gostaria de cumprimentar o nosso excelentíssimo senhor, desembargador federal Gregory de Moura, representando aqui o TRF6. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Gilberto Diniz. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor juiz, membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Marcos Lourenço Capanema, representando aqui o Tribunal Regional de Minas Gerais, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Gostaria de cumprimentar aqui a nossa excelentíssima senhora, delegada-geral de polícia, Maria Alice Faria, que mais uma vez nos brinda em uma solenidade, uma reunião especial, representando aqui a Polícia Civil de Minas Gerais. Gostaria de cumprimentar aqui o senhor vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, representando aqui a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Em 2022, a advocacia brasileira ganhou uma nova entidade representativa de alcance nacional, a Federação dos Institutos dos Advogados do Brasil, que já nasceu como membro honorário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Esta federação reúne os tão atuantes institutos dos advogados, cujos associados se destacam por uma atuação ética, republicana e consolidadora da eterna construção do Estado democrático de direito. É de se destacar que os institutos são entidades centenárias que criaram os alicerces para o nascimento da Ordem dos Advogados do Brasil em 1930. A nova federação conta com a reunião dos Institutos dos Advogados Brasileiros, este criado em 1843.
Instituto dos Advogados de Minas Gerais, de 1915, além dos Institutos dos Advogados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Em pleno Brasil Império, no ano de 1827, houve o início da história formal do ensino jurídico no Brasil, criando os cursos de Direito em São Paulo e Olinda, que posteriormente viria a ser introduzido no cenário mineiro, na primeira faculdade de Direito do Estado de Minas Gerais, a qual nós carinhosamente chamamos hoje de Vetusta Casa de Afonso Pena. E nós sabemos, pela história do Brasil e do direito brasileiro, o quão desafiador foi o período posterior, com o retorno de Dom Pedro para Portugal, com o início de um período regencial, com a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, em um período marcado por grandes turbulências nas diversas regiões que buscavam a secessão. Províncias buscando mais autonomia, enquanto a cúpula do poder prezava pela manutenção de um Estado forte e unitário. Ao mesmo tempo, a relação com a família real portuguesa e a dependência econômica, especialmente em relação à Inglaterra, fazia do Brasil um Estado independente, porém, sob severo ataque no exercício pleno da sua soberania, sofrendo pressões externas que iam desde as respostas abolicionistas até as alíquotas de exportação das nossas produções. É claro que um cenário como este incomodaria os mais renomados pensadores do Estado brasileiro, muitos deles bacharéis em Direito. E assim surge o Instituto dos Advogados do Brasil em 1843, e após outros institutos estaduais com atuação local, restando escancarada a intrínseca vinculação entre o direito e a política. Estes institutos sempre atuaram nos momentos mais emblemáticos da história brasileira, emitindo opiniões jurídicas robustas, embasadas no ordenamento jurídico e nas mais gabaritadas doutrinas, contribuindo para o progresso dessa ciência social aplicada, que é o direito. Além disso, a atuação dos institutos não se limita à proteção do mercado de trabalho dos advogados, indo muito além, à medida que atuam na construção do próprio Estado, assessorando os poderes sempre que necessário, e sempre é necessário. A maioria dos senhores aqui presentes conhecem a atuação do Instituto dos Advogados, mas, mesmo assim, gostaria de destacar algumas atuações recentes, como amicus curiae, que contribuíram para a dialética jurídica, como nas ações diretas de inconstitucionalidade que discutem a reforma trabalhista, a ADPF, que analisa a revogação de algumas resoluções do CONAMA, e a compatibilidade com o nosso Código Florestal, a tarifação dos danos morais, a autonomia sindical, a discussão de matéria referente aos honorários advocatícios, a condução coercitiva em fase investigativa, suspensão de prazos processuais em razão de greve dos caminhoneiros, eficácia de coisa julgada em matéria tributária, o questionamento da constitucionalidade da Lei de Segurança Nacional, apenas para mencionar os últimos casos. Outrora, houvera a histórica participação do Instituto como verdadeiro órgão de consulta do imperador pelos tribunais e para a elaboração legislativa do Brasil Império, e mais tarde como verdadeiro redator do que viria a ser a Constituição Republicana de 1891. Anualmente são realizadas as conferências nacionais dos advogados, que reúnem os institutos estaduais, além de toda a classe interessada nos debates mais relevantes para a República Federativa do Brasil. E foi assim que, desde 2008, houve um movimento de união desses advogados, aprovando um primeiro estatuto que, em 2022, se materializou na Federação. A advocacia brasileira ganha muito com a existência de mais uma forte entidade de classe, e ganha mais ainda o Estado democrático de direito, visto que um dos papéis dessa federação é justamente a guarda da cultura jurídica nacional. Ao longo de sua história, os institutos dos advogados reuniram nomes vinculados à formação do pensamento jurídico brasileiro, como Teixeira de Freitas, Rui Barbosa, Nabuco de Araújo, Clóvis Bevilacqua, vários dos senhores aqui presentes, e também o Dr. Felipe Martins, meu dileto professor, atual presidente dessa federação. Saudando cada um daqueles advogados que dedicam o seu tempo e o seu conhecimento à federação, destaco o vasto currículo do presidente, que é mestre e doutor em Ciências Penais pela UFMG,
com pós-doutoramento na Universidade de Coimbra. É advogado criminalista, professor de processo penal da Universidade Federal de Minas Gerais. Já presidiu o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil e titular da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. No dia de ontem, inclusive, recebeu uma das honrarias mais significativas do nosso Estado, a Medalha da Inconfidência, em reconhecimento à sua relevante contribuição para a ciência jurídica, para o desenvolvimento do processo brasileiro e para a formação de novos profissionais. Obviamente, é um grande estudioso do direito brasileiro, com destaque para a linha de direitos humanos e Estado democrático de direito, fundamentação, participação e efetividade. Gostaria de dizer, professor, que foram justamente as suas aulas tão profundas sobre o Estado democrático de direito, a defesa e a legitimação do devido processo legal que me despertaram para propor essa reunião de homenagem à Federação aqui na Assembleia de Minas. Sou uma parlamentar em formação, assim como o Estado democrático de direito. Nesse 1 ano, 2 meses e 22 dias de mandato, de exercício da representação popular no Poder Legislativo, foram muitas as vezes que percebi a importância do olhar atento e de uma atuação efetiva, dialógica e republicana, seja na função de legislar ou de fiscalizar, em verdadeiro desempenho do princípio da separação dos poderes e do sistema de freios e contrapesos. Também foram muitas as vezes que me lembrei das suas lições, do seu entusiasmo e da sua luta incansável por um mundo mais justo, mais humano, inclusivo e participativo. Reconheço a importância de uma base axiológica pautada no republicanismo, que advogados como os senhores ajudaram a construir para a efetivação dos direitos constitucionais previstos. Reconheço ainda a força da unidade dessa federação e o quanto essa aproximação com a Assembleia de Minas pode ser valorosa para o Estado de Minas Gerais. Finalizo aqui colocando nosso mandato à disposição, essa casa à disposição, para a defesa do direito e para a progressiva consolidação entre a ciência jurídica e a política. Muito obrigada. Registramos a presença da senhora Misabel Derzi, representando a OAB Federal. Senhoras e senhores, o excelentíssimo senhor líder do governo, deputado João Magalhães, neste ato representando o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, e a excelentíssima senhora deputada Maria Clara Marra, farão agora a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem ao presidente da Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Martins Pinto. Por gentileza, se posicionem no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: os institutos dos advogados, desde que começaram a ser criados em cada estado do Brasil, tiveram um papel essencial no aprimoramento da ordem jurídica e na aplicação do direito. A associação entre eles, por meio do estabelecimento da Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil, incrementou as possibilidades de atuação profissional e passou a permitir a apresentação de pautas federais relevantes perante os poderes da União. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais concede à Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil esta merecida homenagem por ocasião da posse do senhor Felipe Martins Pinto em sua presidência. Belo Horizonte, 22 de abril de 2024. Deputado Tadeu Martins Leite, presidente.
Agradecemos a presença do desembargador Dídimo Inocêncio de Paula, representando a Magis. Senhoras e senhores, ouviremos agora o presidente da Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Martins Pinto. Gostaria de desejar uma ótima noite a todas as pessoas que compareceram e prestigiaram esta cerimônia em homenagem à Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil. Eminente presidente João Magalhães, peço desculpas por quebrar o protocolo, mas não sentiria coerente com meus sentimentos caso não iniciasse a saudação pela excelentíssima deputada estadual Maria Clara Marra, não apenas por ser autora do requerimento que germinou esta honrosa cerimônia, não apenas pelo sacrifício em sua agenda de compromissos para se fazer presente nesta reunião, não apenas por ser colega da UFMG e colega de profissão, mas por tudo isso, e principalmente pelo trabalho genuíno em prol de Minas, e por ser um farol para tantas outras jovens mulheres, para que busquem ocupar sempre e cada vez mais postos de liderança. Excelentíssimo deputado líder do governo na Assembleia, deputado João Magalhães, representante do presidente da Assembleia. Magnífica Sandra Regina Goulart Almeida, o primeiro um pronome de tratamento e o segundo um adjetivo. Meu amigo e excelentíssimo desembargador federal Gregory Moura, que tanto dignifica o 5º Constitucional à frente do queridíssimo TRF6, tão desejado pela comunidade jurídica de Minas, que empreende tantos projetos à frente da Escola Judicial do Tribunal, eminente presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que faz uma gestão tão dialogada, aberta, ciente dos deveres de homem público, mas disposto a uma construção sempre coletiva, conselheiro Gilberto Diniz, muito obrigado pela presença. Excelentíssimo juiz do Tribunal Regional Eleitoral, que também integra uma das categorias pelas quais eu posso dizer que deposito a maior admiração, que é a Defensoria Pública, onde comecei como estagiário e por tanto tempo lá fiquei, juiz Marcos Lourenço Capanema, caro colega, advogado e vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, ilustríssima delegada-geral de polícia Maria Alice Faria. Gostaria de fazer uma expressa menção a meus colegas de diretoria da Federação, vice-presidente Tarcísio Crotz e diretor-secretário Flávio Bonadute Borges, que com tanto empenho tem se dedicado à causa dos institutos e agora à causa da Federação. Com tantas autoridades presentes, gostaria de dirigir uma saudação especial a 3 que podem muito bem representar tantas e tantos
que aqui nos prestigiam. Uma saudação à queridíssima professora Misabel Derzi, que comparece neste ato representando o nosso presidente e amigo Beto Simonetti, líder da advocacia como presidente do Conselho Federal. Muito obrigado, professora. Saudar o diretor executivo do Grupo Record, Paulo Batista, por ser um apoiador dos projetos, entusiasta das discussões jurídicas, ele e toda a sua equipe. E uma saudação especial à minha esposa, e junto a ela gostaria de saudar os meus alunos. Pode parecer estranho, mas é muito bom quando se trabalha com o que se ama a ponto de nós incluirmos os alunos na família. É uma forma de mostrar o quão dignificante é para mim conviver com as gerações mais jovens. Em algumas oportunidades, inclusive, eu levo meus filhos ainda pequenos a eventos, e houve um especial no qual eu perguntei para o meu filho se ele tinha gostado. E ele me respondeu, eu gostei até os discursos. E completou. Poderiam te ter dito que Minas é importante, que Minas é muito legal. Boa tarde, tchau. E eu levei um pouco a sério o que eu ouvi, porque na evolução das gerações eu identifico um desafiador convite a buscarmos harmonizar os valores da tradição com os anseios contemporâneos cada vez dinâmicos das gerações que se sucedem. Não ignoro e, ao contrário, tento me manter atento à necessidade de uma permanente atualização de métodos e formas. E por isso eu levei a sério a fala. Mas na reflexão que precedeu a elaboração desse discurso, eu acabei sendo levado para terrenos mais íngremes. A posse da diretoria na qual integro coincide com os 35 anos da nossa Constituição. Coincide com os 40 anos da reforma da parte geral de 1984 do Código Penal. Com os 40 anos da Lei de Execuções Penais. E também com os 80 anos da consolidação das leis trabalhistas. Percebam que não utilizei nenhuma palavra que permitisse um juízo de valor como celebração. E não o fiz diante de um dilema interno que obnublia perceber o sentimento que me desperta quando me refiro a cada uma dessas datas marcantes. Qual seria esse dilema? Por um lado, enxergamos uma evolução lenta e não linear do direito no Brasil. Mas, por outro, o presente desvela um cenário de crescentes inseguranças, que, uma vez mantidas, podem edificar o cadafalso da nossa incipiente democracia. Lamentavelmente, e nunca vou me habituar, temos convivido
com discursos proferidos com a clara ambição de se capturar a essência da moralidade, como se aqueles que o proferem detivessem o seu monopólio. Temos visto a um só tempo esvaziar-se a tolerância e o diálogo. E o mais grave não é a convivência com esse discurso que tem permeado a nossa sociedade, contaminado as relações. O mais grave é a transposição dessa tentativa de definição e hierarquização de valores morais como fio condutor dos atos de poder. Uma clara subversão da essência de um Estado de direito. Pois, em matéria de exercício de poder, quando a moral se sobrepõe ao legal, se esvazia a segurança jurídica e a previsibilidade. Máxime, se essa inversão vier a habitar o poder judiciário. Temos que estar atentos, vigilantes. Muito se observa e muito se ouve falar em democracia. Democracia não é fim, democracia é meio. É o meio mais legítimo para alcançarmos a realização de atos de poder que respeitem as liberdades, mas é meio. A utilização retórica da palavra democracia ou de expressões como direitos humanos, com o propósito de esvaziamento de direitos fundamentais, é um comprometimento decisivo da própria proposta de democracia. Volto ao dilema. Qual sentimento nutrir em razão de anos marcantes de legislações significativas para o nosso ordenamento? Por que a dificuldade em celebrar 35 anos da Constituição, ou 40 anos da LEP, ou 40 anos da reforma do Código Penal, ou os 80 anos da CLT, e tantas outras legislações? Talvez o motivo possa se depositar no fato de que no nosso país há uma excessiva expectativa no poder de transformação gerado a partir da singela entrada em vigor de uma lei. E como ingênua consequência, toda falha ou desvio na aplicação do direito é atribuída a uma falha na legislação. Em 22 anos, de 2002 a 2024, houve 112 leis que alteraram ou o direito penal, ou o processo penal, ou foram leis que criaram ou alteraram a legislação penal especial. 112 em 22 anos. Impressiona o fato de que, ao longo de 22 anos, tanto os argumentos daqueles que defendem a necessidade de aprimoramento da esfera criminal em sintonia com o modelo democrático e com os direitos humanos, quanto os argumentos daqueles que entendem que as ciências criminais precisam aumentar o rigor para reduzir a violência e a criminalidade, tanto um lado quanto o outro, mantém a mesma narrativa ano após ano, apesar de 112 leis.
Precisamos nos esforçar para fugir do cinismo, resgatar esperanças adormecidas e unir forças para compreendermos a necessidade real de transformação, porque democracia não se constrói por leis. Democracia é fruto de cultura. Da mesma forma como direitos humanos são fruto de cultura. Temos o hábito de vincular cultura a simples manifestações artísticas, desconsiderando, minha esposa fez um sinal de relógio, eu já estou concluindo, desconsiderando a relevância que a cultura tem na constituição da identidade, na formação do sujeito, na construção de modo de vida, de conjunto de saberes, crenças e hábitos. A cultura, ela viabiliza a formação de uma comunidade, seja local, seja global, e permite que essa comunidade seja coesa e tenha seus valores de distinção. Nesse contexto, a Federação Nacional dos Institutos adquire uma atribuição análoga ao papel almejado por Dom Pedro II ao criar, em 1843, o primeiro Instituto dos Advogados no Brasil, o hoje tradicional IAB. Dom Pedro II, poucos anos após a declaração da independência do Brasil, estava ciente da necessidade de organização jurídico-política do país. As circunstâncias mudaram, mas a ambição parece ter silhueta semelhante. Não na confecção formal de um ordenamento jurídico, mas na construção de uma cultura geral e jurídica adequadas a um país com compromisso democrático. Na condição de presidente da Federação, nós, que temos recebido um espaço qualificado de diálogo e atuação com os poderes, especialmente com as casas legislativas, gostaríamos de agradecer a homenagem e reiterar a inteira disponibilidade para que possamos contribuir para o fomento da cultura democrática, a qualificação da aplicação do direito e a construção de uma sociedade mais justa e humana. Muito obrigado. Registramos a presença do ex-deputado Gustavo Mitri. Registramos também o Dr. Tiago Augusto Vale, promotor de Justiça, Ministério Público de Minas Gerais. Senhoras e senhores, com a palavra o excelentíssimo senhor líder do governo, o deputado João Magalhães, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Senhor presidente da Federação Nacional dos Institutos de Advogados do Brasil, Dr. Felipe Martins Pinto, e senhora Letícia Júnior de Castro Ribeiro Soares, excelentíssima senhora colega deputada Maria Clara Marra, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem, excelentíssima senhora reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Regina Goulart Almeida, excelentíssimo senhor desembargador federal Gregory de Moura, representante do Tribunal Regional Federal da 6ª Região,
Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Gilberto Diniz, excelentíssimo senhor juiz membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Marcos Lourenço Capanema, representando o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte, e excelentíssima senhora delegada-geral de Polícia Maria Alice Faria, representando a Polícia Civil de Minas Gerais. Farei a leitura do pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, na reunião especial destinada a homenagear a Federação Nacional dos Institutos Advogados do Brasil. Reconhecida por sua relevância histórica, a Federação Nacional dos Institutos Advogados do Brasil reúne os institutos advogados atuantes nas 5 regiões do país. Notáveis juristas da nossa história integram e fortaleceram. Notáveis juristas da nossa história integraram e fortaleceram o desenvolvimento dos institutos advogados e, com vasta cultura jurídica, lideraram mudanças estruturais que contribuíram para o amadurecimento da nossa República. A iniciativa de se criar a federação proporcionou um maior diálogo e troca de ricas experiências. Neste contexto, a federação tem sido um importante pilar de sustentação da justiça, da legalidade e da democracia, ao mesmo tempo que se mantém consciente das grandes transformações que afetam o trabalho cotidiano dos operadores do direito. Outro fato muito importante é que muitos dos institutos que integram a federação são entidades centenárias, e cada um deles foi a origem da Ordem dos Advogados do Brasil no seu respectivo estado. Este é o caso do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, que nasceu em 1915, sendo a primeira agremiação a congregar os profissionais das carreiras jurídicas no estado, advogados, juízes, desembargadores e promotores. Desde o seu nascimento, o Instituto Mineiro se diz presente em todos os eventos de construção e de sustentação do direito, da legalidade, da democracia e da justiça. Hoje, assim como os demais institutos no Brasil, promove a difusão dos conhecimentos jurídicos e a realização da justiça na sociedade, colabora com os poderes públicos no aperfeiçoamento da ordem normativa e defende os direitos dos que militam no campo do direito. Neste momento de grande relevância, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais presta homenagem à Federação Nacional dos Institutos de Advogados do Brasil, reconhecendo sua importância na defesa dos direitos humanos e do Estado Democrático de Direito, e no aprimoramento do sistema de justiça. Muito obrigado. Após o encerramento regimental, assistiremos à apresentação musical do guitarrista e compositor, aluno doutorando da Escola de Música da UFMG, Leandro do Carmo, acompanhado pelo saxofonista, compositor, professor, doutor da Escola de Música da UFMG, Kleber Alves. Eles vão apresentar as seguintes músicas: Chovendo na Roseira, de Antônio Carlos Jobim, Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro, Travessia, de Milton Nascimento e Fernando Brant. Por gentileza, aguardem seus lugares para prestigiar a apresentação. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, e para a reunião extraordinária, também de amanhã, às 17 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
Agradecemos pela apresentação, muito obrigado a todos pela presença. Uma ótima noite. Assistir ao vivo aqui pela TV Assembleia a reunião especial, diretamente do plenário, Juscelino